que é a teoria da incompletude de Gödel? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Ilustríssimo ouvinte do Naruhodo, o Altair e eu temos duas mensagens para você. A primeira é muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodo sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodo, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir, e algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo, colha. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair? Essa pergunta é o peiote estragado. Já estou avisando, prepare os alucinógenos, que essa aqui a gente vai longe. Eu não sei o que estou fazendo comigo mesmo querendo responder essa pergunta, mas vamos tentar. E a culpa é do ouvinte Gabriel Vicente de Carvalho, que é estudante de engenharia de automação na Universidade Federal da ABC, ou pelo menos era, quando mandou esse e-mail. Isso. Em 2023, Altair. Ó, pra ver quanto tempo levou, hein? Olha lá. E o e-mail dele diz o seguinte: acabei de escutar o episódio sobre infinito, belíssimo. Vendo a pergunta do ouvinte sobre a matemática ser perfeita, me surgiu uma pulga atrás da orelha. Porque o SciCast tem um episódio sobre o Teorema de Gödel. Já assisti várias e várias vezes, mas chega em um nível de abstração tão alto para um mero mortal como eu entender, que eu achei surreal, pois leva reflexões monumentais sobre isso. Como diz o Altair, muito chá de cogumelo. O que me leva à seguinte reflexão, de que pode não existir nada perfeito e não conseguimos entender nada por uma limitação lógica da ferramenta. Enfim, meu cérebro fritou de novo. Fico feliz de compartilhar esse tempo e espaço com vocês e esse podcast. Altair, ele fala em teorema de Gödel, teorema, é teoria, enfim, mas o que é essa sacanagem de Gödel que o Gabriel boiou tanto? Você já ouviu falar do teorema da incompletude de Gödel? Não ouvi falar. Nunca pegou nada assim na sua rede, nada? Nada. Você deve ter os amigos na Namastê Gratidão da Física Quântica, assim, mas ninguém fala do Gödel também. Também não. Não, nada. Então, na verdade, como o Gabriel comentou, é realmente estarrecedor. Quando você entende a prova, é estarrecedor, tá? De verdade. E aí, assim, esse a gente pode considerar que é o episódio mais longo da história do Naruhodo. É que eu fui estudar o Teorema da Incompletude de Gödel, não para esse episódio. Eu estava estudando antes. Na verdade, tem a ver com uma das minhas linhas de pesquisa, assim, mais colaterais. Eu estudo esse teorema, essa teoria, há 17 anos. 17 anos? 17 anos. Uau, então é cabeludo mesmo o bagulho. O negócio é louco. E ele mandou o e-mail em 2023. Só agora, quase 3 anos depois, que dá pra explicar numa linguagem de gente. Pois Esse é. é o negócio. Porque o bagulho é primeiro é entender. Depois é conseguir explicar numa linguagem de gente que eu vou tentar. Estava no começo do episódio, eu não sei se eu vou conseguir. E aí conto com quem pra me acompanhar, pra ver se o peiote bate junto, pelo menos. Tá? Vamos lá, Então, vamos lá. Primeiro vale um pouquinho falar do Gödel. Kurt Friedrich Gödel nasceu no começo do século XX, morreu ali nos anos 70, e ele escreveu
a teoria da incompletude de Gödel, ele escreveu como a tese de doutorado dele. A tese de doutorado dele deu origem aos teoremas da teoria da incompletude de Gödel. E ele fez isso tudo com 25 anos. 25 anos. Eu comia terra com 25 anos, eu era um imbecil completo. Eu comia catota ainda. Então. E ele fez com 25 anos. Ele nasceu na época, o que hoje seria a República Tcheca, mas aí por conta da Primeira Guerra, aquela coisa toda, ele virou austríaco. E depois também por causa da Segunda Guerra, a questão nazista e tal, ele foi para os Estados Unidos. E ele foi professor muito tempo em Princeton, né, nos Estados Unidos. A área dele, ele era filósofo e lógico. Se você acha matemática difícil, é que você não entende lógica. É quando o número é um jeito de facilitar o rolê, entendeu? Você fala que você não gosta de número, é porque é muito mais fácil, porque são símbolos de lógica, misericórdia. É horrível, tá? Aí uma curiosidade, assim, sobre o pequeno Gödel, quando ele era criança, a família dele dava um apelido pra ele que era Senhor Por quê? Esse era o apelido dele. Por que será, porque na verdade? Ele era aquele cara curioso, aquela criança curiosa que faria perguntar por quê pra tudo. Isso, perguntador, né? E aí era muito interessante porque na escola ele se destacou muito em duas matérias que parecem antagônicas, que era História e Matemática. Eram as melhores matérias dele, eram História e Matemática, né? E isso, na verdade, dá a base da lógica, né? Também. E aí, quando ele entrou na universidade, ele entrou cedo e começou a estudar, ele teve mais interesse pela matemática pura e depois a lógica mesmo, tá? Ele foi para essa área de epistemologia, da construção do conhecimento e tal. Porque no começo do século XX, se achava que a matemática, a tarefa do matemático puro era descobrir um conjunto completo de axiomas que explicasse toda a matemática. Então, era aquela coisa mesmo que a gente fala no Naruhodô sobre o infinito, né? Que a matemática é perfeita, ela explica a realidade. Aí tem muita gente das exatas vem com essa pergunta. A matemática foi descoberta ou inventada? Desculpa, gente, mesmo você sendo nerdola de exatas, essa pergunta tem resposta. Não é uma questão, ela tem uma resposta, tá bom? Desculpa, você que fascina com matemática, é igual você ficar fascinado com HQ, com Batman, com essas histórias, assim. Você acha que a matemática foi inventada, ela não foi descoberta. Ela é baseada não na gente. Teríamos uma outra matemática se a gente fosse um povo diferente ou mesmo com uma biologia diferente. A matemática tem regras gerais, regras ligadas à contagem. Como que você conta coisas. Contar, tudo bem. Contar é algo universal, né? Tá. E aí eu vou falar dos axiomas de Peano também daqui a pouco. Mas a contar é algo universal, tudo bem. Mas como você estrutura as regras de contagem, a teoria dos números, tem uma questão cultural, histórica, tem formas diferentes também, tá? O que não quer dizer que a matemática não tem uma beleza em si. Eu acho fascinante mesmo, tá? Mas essa coisa do começo do século XX, de que, na verdade, a matemática era perfeita e o que a gente precisava buscar era um conjunto complexo e completo de axiomas. Se a gente tivesse os axiomas básicos, a gente conseguiria descrever todas as regras da matemática. Isso era uma expectativa, tá? Do começo do século XX. O que o Gödel provou, em 1931... E o livro está inteiro na descrição. Boa sorte, felicidades, bom Natal. Tá? Vai lá. Tá? Páginas densas. O livro pesa tonelada. O livro Sobreposições Finalmente Indecidíveis no Princípio a Matemática e Sistemas Relacionais. Misericórdia, Jesus, Maria, José, não é verdade? Então, mas é um livro bacana. Assim, quando você começa a entender ele, assim, quando começa a fazer sentido, ele é fantástico. Mas é difícil. Em 1931, o Gödel mostrou que isso é impossível. Que a matemática, na verdade, ela não é perfeita. Ela não tem essa perfeição que com um único conjunto de axiomas a gente unifica tudo. Na física tinha essa tendência também, né? De juntar as áreas da física numa coisa só, a teoria do tudo. E hoje se vê que, na verdade, não é isso. E daí que surgiu a ideia da teoria da incompletude de Gödel. Tá? A teoria da incompletude é que não é para completar, não existe essa coisa de completo. Então esse episódio de hoje ele é uma continuação mais ou menos direta do nosso episódio sobre o infinito, né? O que é o infinito, que é o episódio 405, ele é meio que uma continuação disso. No episódio 405 eu falo de um matemático muito famoso, muito injustiçado, que é o Cantor, que ele fala dos diferentes tipos de infinito. Você tem infinitos com densidades diferentes, com grandezas diferentes de infinito. Você tem infinitos maiores e menores, porque infinito não é um número, o infinito é um conceito. E aí você pode ter infinitos maiores e menores dependendo da densidade, né? Também. E os infinitos contáveis, incontáveis, e isso tem uma grande aplicação na teoria de probabilidades. Então é importante começar pela questão histórica do começo do século XX ali, tá? E aí, por exemplo, uma pergunta para você, Ken. Quando foi criado o conceito de probabilidade? Quando você acha que foi cunhado probabilidade? O termo probabilidade, assim. Dá um palpite. Olha... Não deve ser tão antigo assim? Mas dá quanto tempo? Século XIX? Então, o termo probabilidade foi cunhado assim, definido. Probabilidade é 1908, Kolmogorov.
É muito recente. Já no começo do 20, então. Muito recente. Então, por exemplo, pensa, por exemplo, no século XIX, a psicanálise surgiu em 1900, sobre o livro sobre sonhos lá, né? No século XIX, a gente não sabia o que era inconsciente nem improbabilidade. Não existiam esses termos. É uma outra noção de realidade. Não quer dizer que não existia a percepção de incerteza. Claro. As pessoas tinham incerteza, mas o termo não era popular, não tinha uma palavra que associava isso com probabilidade. Isso é surreal. Como que é a cabeça de uma pessoa sem pensar em probabilidade? Ainda mais depois de adulto, né? É engraçado. Deviam ser pessoas que acreditavam bastante em destino. Isso, muito bem. Não é? Muito bem. Porque se você não tem essa noção de probabilidade, você começa a achar que as coisas acontecem por algum motivo, Exatamente, imputa isso em algo externo. Fantástico. No século XIX também a gente tinha na química a teoria do éter, que na verdade as substâncias, né, você não tinha noção de átomo, mas não tinha essa coisa de ligações atômicas, sabe? Não tinha aquele formalismo científico que hoje a gente vê na química, né? Isso começou já no século XX, antes a gente estava mais perto da alquimia mesmo, sabe? Então a passagem do 19 para o 20 era um caldeirão de coisas muito doidas. O que a gente pensava não estava muito bem correto, como a gente quantificava incerteza não era muito bem correto, como eram os elementos naturais, a gente não sabia direito, a gente não sabia nada. Era um negócio muito louco. E eu fico pensando no próximo século, por exemplo, o quanto que as pessoas lá do futuro vão ver que a gente não sabe coisas que hoje a gente nem imagina. É um negócio muito louco. Estaremos todos sendo poeira nessa época. Mas o Gödel, e aí é interessante, ele deu uma primeira paulada, que foi a paulada na matemática. Mostrando, filhote, a matemática ela não é perfeita. Tá? Ela não é essa coisa que ela basta ser descoberta. Se a gente descobrir todas as regras, a gente vai descobrir como Deus pensa. Igual Maimônides falava lá no século X, 9. Né? Não é assim. Tá? A matemática ela é em si incompleta. E ela só é consistente porque ela é incompleta. Esse que é o negócio. O fato da matemática ser consistente e explicar coisas está inerentemente ligado ao fato dela ser incompleta. Por definição, falta coisas nela. Ela não é suficiente para explicar a realidade. Né? Então, senhor Nerdola, desculpa, tá? Não é assim, precisamos de outras coisas. Mas também para virar batedor de tambor pro sol? Não é. Né? Porque aí vem os cirandeiros do outro lado também, né? Que fica falando, não, a questão é o subjetivo, né? Igual seus amigos que acreditam em horóscopo. Não, o negócio é a subjetividade. Como é que a gente vai ter essas palavras bacanas do povo de humanas que não estuda? A interseccionalidade, né? Esses nomes assim, né? Assim, quando você pega o trabalho original, que pega a questão de da interseccionalidade, da transdisciplinaridade, os textos clássicos são bons. O problema é que a galera não estuda, aí fica usando o termo de forma selvagem, tá? A ideia que o Gödel coloca, que é fantástica, ele coloca assim, que o número, a noção de axiomas ligados ao número, não são suficientes para explicar os sistemas formais. Não é suficiente o número, você precisa de uma outra camada. Tá. Né? E aí, eu vou fazer um disclaimer aqui. Esse episódio é meio que uma redundância, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, mas da gravação desse episódio, mais ou menos umas 2-3 semanas atrás, me convidaram para apresentar uma live no canal do Pirula, né? Nosso amigo Pirula tem um episódio, né, sobre AVC, inclusive, dedicado ao nosso querido Pirula, que está em tratamento, continua ali no seu tratamento, firme e forte. O episódio 447 é dedicado a ele, e aí me pediram para fazer uma live no canal dele, num domingo, que gentilmente eu fiz. E, na verdade, eu fiz uma explicação sobre metodologia. E aí me perguntaram, mas de onde você tirou isso aqui? Do Teorema da Completude de Gödel. Então, é uma aula de 2h30, explicando tudo isso que eu estou explicando aqui. Eu estou fazendo um resumo. Tá? Se você quiser entrar mais ainda no Chá de Cogumelo, veja essa live. E também serve como uma forma de você assistir e dar um viewzinho pro Pirula também, que ele precisa. É muito bom. Verdade. Tá? Importante. Várias lives estão acontecendo lá, de vários cientistas, para manter o canal dele ativo, né, para o algoritmo não ferrar tudo. Né? Exatamente, para continuar com o mínimo de remuneração para o pagamento do tratamento dele. Tá? Então, além do nosso ouvinte Gabriel, esse episódio também é dedicado ao nosso querido Pirula. Tá? Porque eu já tinha, mais de um ano atrás, eu tinha conversado com o Pirula que ele queria que eu apresentasse a teoria de completude de Gödel, com ele, de algum jeito. Só que ela é meio árida, tá? Mas vamos tentar. Então, assim, em homenagem, Pirula, vamos tentar, e no lugar de Pirula é você quem, tá? Então você vai ter que sacrificar aqui para ajudar, tá? Então, assim, eu vou enunciar o teorema no final, porque quando eu falar ele no final, eu espero que faça sentido, tá? Então, assim, o título da live do Pirula é dos sistemas e discursos, tá?
O teorema da completude de Gödel, ele não trata diretamente disso, mas eu vou mostrar por exemplos como ele funciona. Por exemplo, com certeza você aprendeu como publicitário, quando você trabalhava lá na área de planejamento, a ideia de pesquisa qualitativa e quantitativa. Sim. Né? Tem a pesquisa quantitativa, que pode ser questionários, coisas que medem métricas, e as pesquisas qualitativas, que são baseadas em entrevistas, observações, coisas do tipo. Primeira coisa que o teorema da completude de Gödel mostra é que isso é uma falsa dicotomia. E é um problema das formações, tá? Se você é um pesquisador especializado em área qualitativa, você está sendo incompleto. E se você é um pesquisador baseado só em área quantitativa, você também está incompleto. Pela própria teoria da incompletude. Ela prova isso, categoricamente, tá? Se você é um antropólogo, por exemplo, e só faz etnografia, e tira todo o seu conhecimento a partir de etnografias, você vai verificar consistência exatamente porque o seu método é inconsistente. E se você é um cara que faz surveys, e tira consistência a partir disso, é exatamente pelo fato do método da survey ser inconsistente. A consistência emerge a partir da inconsistência do método. E daí a ideia, na formação de um indivíduo, né, de uma pessoa, em qualquer área, exatas, humanas e biológicas, é você juntar as duas coisas. Então, assim, como que a gente faz uma graduação em psicologia ou mesmo comunicação decente? Porque, em média, as duas graduações são horríveis. Assim, é muito coxa. Tipo, é bater teu boi pro sol, escrever uma poesia, dar uma chorada, você já tira 8 ou 9, sabe? Você sabe que, ó, a gente é dessas áreas que a formação é coxa, tá? Então, eu tenho formação... Mas eu tive uma boa formação de pesquisa quant e quali, viu? Então, mas porque você foi atrás depois, né? E bateram cabeça no trabalho. Porque o trabalho que te dá essa demanda pra você, né? Porque se for depender só da universidade, você teria a ponderada 9 com curso coxa. Que é basicamente que é psicologia também, tá? Então eu sou bem chato mesmo com isso. Eu dei aula 10 anos na ECA, na Escola de Comunicação e Arte, fiz psicologia, dei aula de psicologia. A formação é uma droga no que diz respeito a método. É uma droga, tá? Me cancele. Tá? Se isso gerar um curso melhor, eu vou ficar muito feliz. Me cancele, mas por enquanto é um lixo. E exatamente porque a gente separa em qual e quant. Tem professor que tem orgulho. Ah, eu sou um pesquisador qualitativo, eu não entendo. Tá fazendo merda, tá fazendo ruim. Ainda mais num cenário complexo que a gente tem hoje. Então, você pode pensar qualquer método, qualquer abordagem que você vai tentar entender um fenômeno social, cultural, biológico e tal, de qualquer área. Você pode decompor esse fenômeno em sistemas e discursos. Nesses dois níveis. Vamos falar dos sistemas primeiro. O sistema seria o quant, tá? Eu não vou usar o nome qual e quant, eu vou usar sistema e discurso, porque os dois andam juntos. E aí, isso é enunciado pelo próprio Gödel, tá? Tem os números de Gödel, eu vou fazer uma baita simplificação, porque ele complica demais, porque ele é lógico, sabe? Então é muito complicado, tá? Então, o que é um sistema? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, que eu até usei na live do Pirula, acho que funcionou. Por exemplo, a sua idade. Quando eu pergunto qual a sua idade, você me responde um número. É porque você aprendeu a responder que um número. Mas sabia que a sua idade é um evento? Um evento. Por exemplo, você tem 50, eu não lembro. E 5. 55. Então, por exemplo, imagina duas pessoas com a mesma idade que você. Você e mais uma outra pessoa, as duas têm 55, tá? Tá. Você é igual a essa pessoa porque vocês têm a mesma idade? Claro que não. Essa é a primeira sensibilidade. Então, por exemplo, existe o Ken Fujioka na realidade. Você não é um número, a sua idade não é um número, a sua idade é um evento. E o que é um evento? Você existe, materialmente, e você tem uma história de vida. Então o seu corpo, durante 55 anos, sobreviveu interagindo com o ambiente. Isso é a idade. Tá. Isso é o evento idade. É o efeito da interação entre você e o ambiente. Tá bom. Esse processo é o evento idade. Eu não botei o número nisso. Não é um número. Tá? Você entendeu essa primeira parte, né? Que você... Convencionou-se que é um número, mas na verdade você pode nomear de outra forma. Então, não é falar que é um evento. Então, não é que é uma convenção. Na verdade, você tem o sistema idade e o discurso idade. Então, assim, primeiro você tem o evento idade. Tá? É mais profundo. Então, o evento idade você está aqui, você existe, temos um conceito que o Ken Fujioka existe, tá? E há 55 anos ele está aí fazendo coisas. Certo. Esse processo estocástico de eventos que gera a sua vida é o seu evento idade. Tudo bem, Ken? Tá? Podia ter acontecido várias outras coisas, mas você é o que você é hoje e é isso aí. Isso é o evento idade. Esse evento idade ele é muito complexo para eu captar diretamente. Eu vejo a sua idade, mas eu não consigo transformar ela em nada. Porque você vive sendo você mesmo o tempo todo. Né? Então, por exemplo, a idade do Ken existe enquanto evento? Existe, eu tô vendo. Porque você tá aqui falando comigo. Mas eu queria extrair uma informação para poder fazer algo, para poder comparar você com outras pessoas. Né? Aí convencionou-se eu associar, contar o período de tempo desde que você nasceu até hoje e associar isso a um número, tá? E aí, por que eu falei da probabilidade, que é um conceito... que era importante ter o conceito de probabilidade? Porque tem um conceito básico da estatística que chama variável aleatória, tá? O que é a variável aleatória?
Uma variável aleatória, então você tem o evento idade, que é a sua vida, que tem toda essa complexidade, tá? O evento idade. Você tem o valor idade, o número idade, e você tem a variável aleatória idade. Então, ó, você no mundo é um evento. 55 é um número, que está dentro do conjunto dos números reais, dos inteiros lá, tá? Na matemática. Então tem uma coisa real e um abstrato. O abstrato é o 55 e o concreto é você, a sua vida. Eu tenho que fazer uma ligação entre essas duas coisas, entre você e esse número. Para isso eu vou criar uma variável aleatória, que é uma função. Então o conceito de função em matemática. Lembra o gráfico cartesiano? X e Y? Quando eu coloco um ponto no gráfico, não tem um ponto no X e um ponto no Y? Então esse ponto, que é o do gráfico cartesiano, ele faz a ligação entre a variável x e a variável y, né? Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que eu vendi de sorvete. O número de vendas de sorvete é igual à quantidade de tempo de propaganda do produto, tá? Então eu tenho uma variável no eixo x, que é a quantidade de vezes que passou na TV um produto do sorvete, e no eixo y eu tenho quantos sorvetes eu vendi, tudo bem? Ok. Quando eu faço um gráfico cartesiano, eu estou colocando uma variável em função da outra. Então, eu acho que quanto mais propaganda eu fizer, mais sorvete eu vendo. Tudo bem? Tá. Esse negócio de colocar uma variável em função da outra é uma função. Quando eu coloco lá uma equação mesmo. Vendas igual B mais A vezes o sorvete vendido. Essa equação é uma função, tá? E aí você lembra disso da sua escola? Que toda função tem um domínio e um contradomínio. Um domínio e uma imagem. Então, o que é a variável aleatória? É uma função. Ela liga duas coisas, tá? Igual o ponto no gráfico que liga o eixo X e o Y. O ponto no gráfico liga quantas vezes a propaganda foi mostrada, quantos sorvetes eu vendi. A variável aleatória, ela liga você com 55. É isso. Então, existe num certo eixo de um gráfico o evento quem, né? E no outro eixo existe o número 55. Eu vou fazer a ligação. Essa ligação é feita pela variável aleatória. Pegou essa primeira parte, quem? Pegou? Mais ou menos. Não, mas você pegou que existem 3 entidades? Existe o evento isso idade. Eu peguei. Eu ainda não consegui visualizar a função. Então, essa função, imagina, por exemplo, 2 conjuntos. Como se fossem 2 conjuntos de bolinhas, tá? De um lado, você tem os eventos das pessoas. Então, imagina cada uma das idades das pessoas. Mas a idade não número, a idade é evento. Então tem você, seus pais, seus filhos, os parentes, tá todas as pessoinhas num conjunto. Todas elas têm idade, mas tem o evento idade. Aí eu vou pegar para cada pessoinha, eu vou fazer uma ligação com o conjunto dos números reais. Então uma pessoa vai ter 55, outra tem 40. Quem faz essa paridade é a variável aleatória, tá? Quem liga é a variável aleatória, tá? E esse método é o método do quê? Dos sistemas. Os sistemas fazem isso. Então, por exemplo, quando eu meço a sua idade, o seu sexo, a sua renda, eu estou criando variáveis aleatórias que pegam os seus eventos e associam a valores reais, tá? Então, assim, eu sei que você é diferente de uma outra pessoa com a mesma idade de você, mas eu faço uma simplificação. Então, nesse sentido, você tem os fenômenos idade, que é você vivendo a sua vida, e o atributo da idade, que é um número. Então, 55 é um atributo do seu fenômeno idade. Pegou essa parte? Tá bom, tá? ok. Então a lógica dos sistemas... Aquela variável aleatória ainda tô perdido, Não, tá? a variável aleatória, ela faz isso. Ela pega você e associou com 55. Ela faz essa ligação. A variável aleatória não é um número, então? Não, é uma função mesmo. É uma seta. Tá. A variável... toda vez que eu vejo você, eu associo com 55. É por isso que você aprendeu que a sua idade é 55. Quando você fala, então, de variável aleatória, a gente tá falando de uma relação. Exato. Assim, não é uma... Muito bem. Foda. É uma relação, é uma seta. Muito bem. Esse é o ponto. A variável aleatória não é um número, é uma relação entre um evento e a definição que você vê no livro. Variável aleatória é uma função que liga um evento de um espaço de probabilidade à reta real por meio de um número. Definição clássica, tá? Agora ficou mais fácil de entender, não é verdade? 10 minutos atrás seria inteligível, né? Essa é a meta. Então, a lógica dos sistemas fazem isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de comunicação, eu vejo o fenômeno, que é as pessoas comprando, as pessoas fazendo coisas, determino as variáveis que eu vou coletar, e na hora de coletar, eu vou criar as variáveis aleatórias. Vou fazer uma função, e aí a partir dessa função eu associei com os números, eu pego os números, que são as estimativas, e faço conta, enfim. Então, a gente está juntando aqui 2 áreas da matemática. A área da teoria dos conjuntos, porque na realidade, na nossa realidade física, não existe mais, menos. Existe a teoria dos conjuntos. Existe contido, maior, menor, tá? Então, as operações matemáticas não existem na realidade. O que existe são as operações da teoria dos conjuntos. Por exemplo, sua filha. A sua filha, ela não entende matemática, mas ela entende teoria dos conjuntos. Uma coisa é maior que a outra, uma coisa encaixa na outra, uma coisa vem antes, né? Essas relações são reais, são relações da teoria dos conjuntos. Uma coisa é parecida com a outra e aí faz parte da mesma categoria. Muito bem. Isso é teoria dos conjuntos, é lógica.
né? A lógica existe na materialidade. Eu crio a matemática como uma ferramenta de simplificação, porque o chá de cogumelo da lógica é muito louco, tá? Só que, quando você simplifica, você perde alguma coisa. E aí tem um fenômeno muito atual, que é, por exemplo, pega a doença mental, pega TDAH. TDAH tem uma etiologia, tem um conjunto de sintomas e características ligados a essa condição, que seria o TDAH, tá? Então, por exemplo, eu quero saber se você tem TDAH. Então eu vou medir algumas coisas em você, vou aplicar os testes. Cada teste é ligado a uma variável aleatória que pega a resposta que você produziu e dá uma pontuação do teste. Percebeu, né, que a variável aleatória é uma relação. E aí eu uso esses números que eu tive dos testes para fazer uma bateria e dar uma avaliação. Tudo bem? Perfeito. Pegou? Então você tem o evento TDAH, você tem a variável aleatória TDAH e você tem um atributo TDAH, que são os números. Que são os números lá dos testes, tá bom? Tem uma propriedade de função, que você vai lembrar quando eu falar o nome, que é chamada função injetora. O que é a função injetora? Por exemplo, eu peguei você, tem o seu evento idade, eu associei com 55. Ok. Tudo bem, esse lado eu consigo. Mas a volta eu não consigo. Então eu digo, você tem 55. Mas se eu pego uma pessoa com 55, eu não volto em você. Não necessariamente. Não necessariamente. Essa parte. Então, essa é metade da teoria de completude de Gödel. É a ida. Por quê? Agora eu vou falar o primeiro teorema da teoria de incompletude de Gödel. Tá? O primeiro teorema é o seguinte: todo sistema formal. Que isso que eu estou te explicando é um método, é um sistema formal. Como é que você coleta e tal. Ok. Todo sistema formal, com uma série de axiomas. Qual que é o axioma que eu estou te falando? Que existe variável aleatória e eu te dei um conceito. Você não me perguntou, por exemplo, por que a variável aleatória tem essa definição? Isso não é questionável, isso é o conceito. Variável aleatória é uma função que pega cada um dos eventos de um espaço de probabilidade e associa na reta real por meio de um número. É isso. Esse é o axioma. Então, todo sistema formal com uma série de axiomas e um número computacionalmente enumerável de teoremas, porque o que acontece? Quando eu pego a sua idade dos seus amigos, eu posso somar, eu posso multiplicar, né? E isso é finito. Eu posso fazer operações finitas. Eu não consigo fazer infinitas coisas com um conjunto de dados, tá? De novo, todo sistema formal com uma série de axiomas, variável aleatória, e um número computacionalmente enumerável de teoremas e capaz de fazer lógica elementar, né? Aritmética elementar, capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir, é, por definição, inconsistente ou incompleto. Por quê? Por causa dessa coisa da injeção, de ser injetor. Então, quando eu coleto o seu dado e eu digo que você tem 55, se eu pego alguém com 55, eu não volto. Isso é uma inconsistência. Percebe? Que eu peguei você na realidade objetiva, tirei um valor de você que eu não consigo voltar mais em você. Logo, toda quantificação é, por definição, inconsistente ou incompleta. Isso é metade da teoria da incompletude. Pegou o ponto? Tá, então não é possível eu fazer uma relação de volta de uma idade número para uma idade entidade. É, uma idade evento. Eu não consigo voltar em você. Evento, né? isso. Se eu escondo você e coloco lá uma pessoa de 55, eu não volto em você. Não tem como. Aí agora a gente tem uma palavra que é uma ligação com o nosso episódio 450, da inteligência artificial, né? Se eu coloco todos os seus dados no IA, todos os seus dados no IA, né? Vai voltar em você? Não vai. Só que te engambela, porque nem você sabe o que você é de verdade o tempo todo. Você tem uma visão mediada disso, porque você é incompleto em relação a si mesmo, porque você não é onipotente. Você cai no engodo de acreditar que o bagulho é completo quando não é. E aí depois tá fazendo terapia lá, vendendo as cuecas pro GPT. Falando dos traumas com a mãe, com o GPT. Ai, meu saco. E isso tem a ver com a base da teoria da incompletude de Gödel, que ele fala assim, a base da teoria dele é assim, se você tem uma fórmula qualquer, logicamente válida, se eu tenho lá uma fórmula logicamente válida, existe uma prova formal dessa fórmula. Então, por exemplo, existe um fenômeno na natureza. Se eu consigo dizer que esse fenômeno é logicamente válido, existe uma prova para ele. Se tem um fenômeno qualquer e eu consigo mostrar para você que esse fenômeno é lógico, ele atende às regras da lógica, existe uma prova para ele, por mais complexa que seja. Tá? Essa é a base. Me dá um exemplo. Um exemplo é o próprio algoritmo da linguagem natural. Da onde surgiu os LLMs? Surgiu de um paper, surgiu desde os anos 60, né? Mas nos anos 90, tem um japonês lá, o Funahashi, ele escreveu um negócio chamado Teoria da Representação. O que é a teoria da representação? Ele fala assim, e ele provou isso, tá? Isso, na verdade, reforça empiricamente essa base da teoria de Gödel. Que ele fala assim, ó, se existe um espaço de probabilidades, que coisas acontecem, tá? Então imagina pessoinhas, cada pessoinha é composta por um vetor de variáveis, e tá todo mundo vivendo a sua vidinha. Tudo bem? Quem consegue imaginar? Tá? Como se fosse um jogo de videogame, tá? Se existe um espaço de probabilidades
e esse espaço tem uma função que descreve ele, por mais complexa que seja, eu nem preciso saber a função, tá? Tem uma função de probabilidade que descreve esse espaço, eu consigo criar uma rede neural para aproximar isso. Ele fala, então, existe lá as pessoinhas, existe uma função de probabilidade, eu nem preciso saber qual é, mas eu sei que existe. Eu consigo criar uma rede neural para aproximar. É por isso que existe o GPT, porque ele provou que isso é possível. E também bate no que o Gödel está falando. Se você tem uma fórmula que é logicamente válida, você tem uma prova formal dessa fórmula, né? E aí, por que os LLMs usa a palavra linguagem, né? O que o Gödel fala? Se a fórmula é logicamente válida, tem a prova. O que é logicamente válido na nossa sociedade? A linguagem. Porque a linguagem tem palavras, é finito, é inumerável, é baseado em axioma, que é as regras do que a gente fala, e você consegue fazer lógica elementar, consegue fazer aritmética, com os termos da linguagem, com as letras, com as sílabas e tal. Certo. Então, dentro da linguagem, qualquer coisa que envolva linguagem, eu consigo criar uma rede neural para aproximar uma função de probabilidade, mesmo que eu não conheça, que seja complexa. Então, na linguagem, funciona. Só que o que o primeiro teorema de Gödel diz? Se isso é possível, isso por definição é incompleto. É incompleto. Por quê? Porque eu consigo pegar tudo que você fala. Imagina que eu pego um texto de tudo, um monte de coisa que você falou. Eu consigo voltar em você? Não. É injetor. Falta. Né? Aí vem o povo lá batendo tambor. Chega lá os tambores. Tá vendo? Está faltando a subjetividade subjetivante da subjetivação, não é mesmo? Né? Tá faltando essa parte. Aí o povo lá assinando, que também não estuda. Fica lá, né? Que ritmo de carnaval, né? E aí, tal, lá. Vai lá, né? Aí o povo veio, não, temos que fazer a análise do discurso, a pesquisa quali, é o que está faltando, né? É uma meia verdade. Porque você entendeu que na teoria dos sistemas, eu pego os eventos, associo por meio de variável aleatória para número e opero. Só que quando eu faço isso, eu consigo ir para o número, mas não volto. Então a gente viu a primeira metade da teoria de completude de Gödel, que a pesquisa quanti, ela me dá muitas respostas, mas isso por definição é incompleto, porque eu não volto em você, tá? Agora vai faltar a segunda parte, que é assim, não, tudo bem. Então, como é que eu completo? Porque eu quero voltar. Eu queria pegar um conjunto de informações e voltar em você. Usando números, que a variável aleatória sempre associa com números na reta real, né? Qual que é o problema? Por que eu não consigo fazer a volta? Porque o número não é uma coisa real. Os números não são reais. E aí é a discussão que o Gödel tem com o Cantor, lá das teorias de infinito e tal, que ele fala o seguinte. E aí tem um cara muito importante, que é o Peano, que da teoria dos números, que ele coloca assim, que eu já falei isso em outros episódios, mas é importante relembrar, que o único número mesmo, tá? 1, 2, 3, 4. O único número que existe de verdade na natureza é o zero. É o zero. Os outros números não existem. Já falou isso, sim. E você lembra, né? Os outros números são recursões a partir do zero. Então, se existe zero, eu coloco o zero num saco, vou dar nome pro saco, é 1. Então, 1 é o conjunto onde o zero mora, o vazio. O que é o 2? Eu pego o saco que tem o zero e jogo no outro saco. Então, o 2 é um conjunto que tem o zero. E por aí vai. Certo. Né? Então, para existir todos os números, tem que ter alguma coisa dentro do saco, que é o zero. E se você tiver um fenômeno que não tem zero, o saco não fica em pé. Não dá para nomear, não dá para fazer variável aleatória, não dá para usar sistema. Percebe? Não dá para usar pesquisa quanti, né? Nesse sentido. E aí existem fenômenos que não tem zero? Claro que existem. Você estuda vários, né? Percepções. Percepção de democracia. A gente tem histórias de vida diferentes. Mesmo que eu faça um questionário e coloque de 0 a 10, quanto você acha que o Brasil é democrático? Você coloca 7, eu coloco 7, não é igual, porque o nosso zero é diferente. Então, mesmo que eu crie a variável aleatória, não orna. Não dá certo, não funciona, né? Você tem que usar outras abordagens. Aí a gente usa o que é chamado de análise do discurso, né? O que é um discurso? O discurso não pode ter número. Não tem mais variável aleatória, não tem zero, não dá. Então, o que é o discurso? Eu represento como um triângulo em que você tem 3 pontas, né? Em cada uma das pontas é o seguinte, você tem as ideologias do ambiente, que são as normas sociais de um ambiente, tá? De uma cultura e tal. As normas sociais te controlam de fora para dentro. Você concorda, né? O jeito de se vestir, a brasilidade, o que quer que você chama, que o povo da semiótica fica dando aqueles nomes doidos lá. São as ideologias, tá? Você tem a ideologia de um lado, você tem a fala, que é a sua capacidade de produzir linguagem. Tá? E quando eu falo fala, eu falo a fala falada mesmo, os sons que eu estou produzindo, mas pode ser linguagem de sinal, qualquer tipo de comunicação, tá? E você tem o sujeito, então é um triângulo que tem a ideologia, a fala e o sujeito, né? Então, quando você fala, quando sua filhinha nasceu, ela não tinha língua, ela tinha fala, ela falava gugu dadá, né? Conforme ela vai interagindo com o ambiente, de fora para dentro vai vindo as ideologias que ela não controla, ela vai aprender a falar português e não qualquer outra língua, né? De fora para dentro, mas de dentro para fora, a fala que ela usa vai virar língua. Então ela não vai balbuciar, ela vai começar a falar palavras, sílabas e se fazer entender. E a partir do momento que você transforma fala em língua, o organismo vira sujeito.
Ele vira um sujeito social, né? Isso é uma questão determinística mesmo, tá? Tudo bem, Kim? Agora é o lado de Lelê, você viu? Eu não sabia que a linguagem era determinante para um sujeito social. É fundamental. Não, Lévi-Strauss, lê o estruturalismo de Lévi-Strauss. Por quê? Porque você nasce como ser biológico numa sociedade que tem as estruturas sociais que te controlam. A saber, as principais: religião, língua e comida. Você, quando era pequeno, você não escolhe o que você come, o que você acredita ou não, é o que você fala. Isso é dado em você. Você é criado a despeito disso. Tá? É determinístico, sim. Né? E aí, isso cria o seu zero. Só que cria o seu zero num tempo específico. Se você tivesse nascido 10 anos depois, seria outro quem? Outra coisa, mesmo que fosse exatamente a mesma biologia, né? Porque tem essa dinâmica que tem um zero relativo, não tem um zero absoluto. E à medida em que a gente cresce e amadurece, a gente cria novos zeros? Com certeza. E aí é a ideia da análise do discurso. Então, o que é esse discurso? Imagina o triangulinho, né? A ideologia, a fala e o sujeito. Esse triangulinho, ele gira. Imagina ele girando o tempo inteiro. E ele gira e gera um caminho. Esse caminho é o caminho do discurso. Você muda o tempo todo. E aí, a análise do discurso, a ground theory, a etnografia, todas essas pesquisas qualitativas, né? Elas estudam essa dinâmica do discurso do sujeito. Então, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista com você. Imagina que eu fiz uma entrevista com você 10 anos atrás e peguei suas percepções. Então, eu vou pegar as percepções das ideologias que chegam em você, como que você constrói a fala e como é o sujeito entre a fala e a ideologia, né? E aí a análise do discurso, eu posso chegar, por exemplo, e dizer que você está coerente com o discurso social. Ou seja, você concorda com o que está acontecendo ali. Você pode estar, por exemplo, em deriva do discurso. Você está mudando. Você está em conflito, né? Tá. Pode ser que você esteja polarizado. Você está negando. Tem um certo discurso social, mas na sua fala você nega. Porque você está com um certo conflito. Aí vem, por exemplo, a importância da psicanálise. A psicanálise tem uma importância nessa discussão, desse sujeito. Ela é indispensável? Eu não acho, tá? Eu não acho que ela é indispensável. Inclusive, ela pode desaparecer se os psicanalistas não fizerem melhor teorizações, inclusive das bases da psicanálise, tá? A verdade seja dita. Essa coisa do inconsciente tem que mudar para ficar mais generalista e, inclusive, incorporar outras coisas ligadas a outras culturas, tá? Você pode fazer uma análise por exemplo, se você é um antropólogo social, você pode fazer uma análise do discurso tão bem ou melhor que o psicanalista, tá? Sem aqueles jargões, você pode usar uma linguagem um pouquinho mais diversificada também, tá? Não quer dizer que não exista um inconsciente, mas ele pode ser descrito de outras formas. Tá? Essa é uma discussão muito bem consolidada e fantástica. Tá? Mas você percebeu que, quando eu construo o seu discurso, eu estou descrevendo você naquele momento, vendo as relações das ideologias com a fala e o sujeito, você. Logo, o seu zero muda o tempo todo. Se eu faço uma entrevista com você 10 anos atrás e agora, e te mostro, você mesmo percebe a sua própria mudança. Porque esse triângulo está mudando. Sem dúvida. E aí, sem dúvida. E aí, essa lógica do discurso, que aí tem vários métodos, né? Etnografia, ground theory, análise de conteúdo, análise do discurso, um monte dessas técnicas, tá? São métodos muito legais. Voltando na primeira parte da teoria de completude de Gödel, mesmo esse sistema, ele não é axiomático, ele não é computacionalmente lógico, tá? Porque ele não tem zero. Mas a gente consegue... Qual que é a valia do discurso? Você percebeu que quando eu trabalho com sistema, eu pego um dado seu, associo com um número, mas não consigo voltar. Certo, Kim? Percebe? Tá. Então, por exemplo, se eu pego lá, olho pra você e coloco 55, só que se nesse 55 eu associo o seu discurso, eu consigo voltar em você. Gera bijeção. O sistema fica bijetor. Você faz a ida e a volta. Então, trabalhando com o sistema de um lado e o discurso do outro, você fecha a bijeção. E aí você tem o segundo teorema da incompletude de Gödel, que ele fala assim: todo sistema formal que expressa sua própria consistência e pode provar a sua consistência, só consegue isso se for inconsistente. Então, se eu tenho um sistema e esse sistema é capaz de provar a sua consistência, ele só consegue fazer isso porque ele é inconsistente. E aí tem uma palavra-chave. Nossa. Então, tem uma palavra-chave aqui, que é todo sistema formal que expressa. Isso é importante. A matemática, ela não se prova por si própria. Se você pega lá os números, eles não se organizam sozinhos para gerar uma prova, tá? Então, todo sistema formal que expressa, quando ele é expressado por alguém que é falho, por alguém que não tem o zero absoluto, que é o discurso. Então, todo sistema formal que tem um agente que consegue provar a consistência desse sistema, só consegue porque o sistema é inconsistente. Porque eu estou fazendo a volta.
Então, por exemplo, para eu conhecer você de verdade, eu posso aplicar o questionário, pego os 55. Mas eu tenho que te conhecer para conseguir associar com você de volta por meio do discurso. Porque eu estou fazendo isso. Eu sou o agente. Se eu faço a entrevista em você e outra pessoa faz, pode dar diferente, apesar do método ser o mesmo. Percebeu o ponto? Que a ideia da incompletude de Gödel é isso, é incompleto na ida e na volta, você precisa dos dois. Cada um deles é incompleto. E é incompleto porque é feito por agentes que são incompletos em natureza. É belíssimo, Ken. É belíssimo. Né? É cabeludo, isso sim. Eu falei que era o peiote, mas é foda. Nossa, pra que droga se você tem uma discussão dessa, não é verdade, Ken? Pra que alucinógenos, não é verdade? Meu Deus, que discussão foda. O Gödel era monstro. E o desgraçado com 25 anos fez isso. Gödel era monstro. Monstro. Tem gente que associa o Gödel a Aristóteles. Porque o impacto disso é que, assim, é uma coisa, assim, filosoficamente é muito recente, é 1931, né? Não fez 100 anos. Não caiu na boca do povo, entendeu? Mas isso tem impactos. Por exemplo, entender a teoria de incompletude de Gödel, você já sabe que essa coisa de inteligência geral, sabe, que esse povo bilionário do satanás fica falando, não existe. É ideologia para diminuir, aumentar as nossas desigualdades. Essa merda não existe exatamente porque trabalha com sistema, não dá para fazer abjeção, né? Isso é um recurso ideológico. Você, vendo o discurso, você vê que isso é ideologia neoliberal na veia. Assim, sabe? É só para aumentar a IPO nas bolsas. E a gente falou no episódio 450 do paradoxo de Solow, né? Que o grande Solow, economista ganhou o Nobel, fala o seguinte, que as estimativas de lucratividade das empresas de tecnologia estão em todos os lugares, menos nas planilhas contábeis. Né? Porra, foda, isso aqui é uma frase que podia ser do Gilbert, não é verdade? Né? Falando com os diabinhos lá nas catacumbas, lembra que os diabinhos eram os contadores, tá? Porra, foda. Entendendo a teoria da incompletude de Gödel, você consegue ver que essa coisa de inteligência artificial é hype, ajuda muito. Porra, resolve um monte de problema? Pô, muito. Eficaz e tal. Mas vai gerar a máquina, você vai ser dominado pela máquina? Não. Você é dominado por pessoas, tá? Pessoas com os discursos. Então, imagina que eu sou o Elon Musk, ok? Eu pego essa lógica dos sistemas, que é o LLM, que é fantástico, a ferramenta foda. E ela é incompleta. Ela é incompleta. Eu pego os seus dados e crio um sistema, mas esse sistema não volta em você, né? E aí, como que eu faço para voltar em você? Eu crio um discurso que muda as ideologias do ambiente para fazer você acreditar que essa imagem que eu tô mostrando dos dados é você. É a invenção de uma religião nova aqui, que beleza, que alegria. Olha só que beleza. É uma religião, é um sistema religioso. Então, todos os sistemas religiosos são sistemas para criar completude a partir da incompletude que é a sua própria falta existencial. Ok. Não é bacana? E isso com que objetivo, Altair? A gente volta nas estratégias de coalizão, a ter dominância de alguns grupos frente a outros. Aí a gente volta no nosso episódio sobre violência, né? É claro, né? É a nossa estratégia tribal, social, básica. A gente, no fundo, é bicho, quem? A gente vai criando essas coisas elaboradas, mas no fundo a gente é bicho. É igual a outros organismos mesmo. Só que com a linguagem, né? Que torna muito mais sofisticada a coisa. Então, indo pro final no fim é pra subjugar outro humano. Sempre. Voltando na lógica da teoria dos conjuntos. Maior, menor, contido, né? O que eu sou? Como eu mostrei pra vocês que a gente não tem zero absoluto, o que eu sou? Eu sou o meu zero, eu sou a minha falta. Agora, precisa ficar punhetando o Lacan pra isso? Não precisa. Dá pra explicar muito mais simples, sabe? Sem ficar fazendo verborragia em café filosófico tomando Chandon, sabe? Não precisa, velho. Eu não gosto disso, eu confesso, eu não gosto. Eu tô 17 anos estudando essa merda pra conseguir explicar isso sem precisar dessa punhetação de termo. E já é foda. Você já viu que é difícil, tá? Eu peguei os conceitos do ensino médio. Função, conjunto, no máximo variável aleatória, tá? Então, a ideia, assim, e de verdade, você só vai conseguir entender se você conseguir explicar isso para os outros. A ideia do sistema, que do sistema você coleta dados, mas não tem a volta, e o discurso você vai do organismo para o todo, você faz a volta. E aí isso é uma paulada na nossa formação básica em geral. Você separar pesquisa quali de quanti é uma idiotice no mundo moderno que a gente vive hoje. Complexo, sabe? Então, assim, a gente começar a dar aula de sistemas e discursos em todas as graduações mas ensinar método mesmo, não ensinar evidência, ensinar método. Como é que faz método qualitativo? Todos os métodos que eu citei. Temos referência na análise do discurso, análise de conteúdo, grounded theory, vai lá,
fumar os peiotes estragados do povo das humanidades no sarau pelado. Vai lá, né? Mas depois na outra semana tem que ir lá com os nerdola, ficar jogando Magic e fazendo conta. Derivando, integrando, fazendo a teoria do valor médio, calculando um jacobiano. Pô, bacana, diversão jacobiano. Né? Meu Deus do céu, as derivadas parcial, tem que fazer as EDO. Né? Se você junta os dois, nossa, ninguém te segura. Ninguém te segura, porque você vai, de fato, juntar, você vai achar a completude a partir das incompletudes parciais, dos lados. Então, assim, você quer reformular qualquer curso de graduação, faz um curso inteiro, só de método. Não precisa, pode ser um curso genérico, de sistema e discurso. Você aplica depois para o que você quiser. Eu tenho certeza que você seria um publicitário muito melhor, ganhar muito mais dinheiro, se soubesse sistema e discurso desse jeito. Se entendesse a teoria da incompletude de Gödel, que é foda. Gödel, gênio. Pena que ficou doido no final da vida, coitado. Né? Ele foi casado, né? Bom, um cara que cria um pensamento desse só pode ficar doido mesmo. Então, o final da vida dele é meio triste, assim, né? Ele foi para os Estados Unidos, teve todo aquele rolo da guerra, e aí no final da vida dele, ele foi casado sempre com uma moça, né, que ele conheceu, que acompanhou ele a vida toda e tal. Eles foram aparentemente muito felizes, assim, na vida. Ela era um pouco mais velha que ele, tinha aquela coisa toda. Os pais não aceitavam o casamento, então ele levou 10 anos pra se casar. Assim, eles ficaram 10 anos juntos até ele conseguir ir pros Estados Unidos casar e tal, mas parece que eles viveram bem. Entendi. Só que no final da vida dele, ele teve, por conta da Segunda Guerra, teve um evento de um assassinato, assim, ele começou a ter um certo transtorno depressivo, né, leve. Mas no final da vida dele, virou uma coisa meio paranoide, que ele achava que ia ser envenenado o tempo inteiro. Então ele só comia a comida da esposa, né? Só comia. E aí teve um período que a esposa, por algum problema médico, algo do tipo, ela teve que se ausentar, né? Por alguns meses. Ele morreu de fome. Olha que coitado. Putz, sério? Morreu com 30 quilos de fome. Já tava nas pílulas. Coitado, muito triste a história, assim. Mas uma figura formidável. Assim, pô, Gödel, monstro, gênio. Cumpriu sua missão na Terra, né? Que missão, viu? Eu concordo que tem gente que associa ele ao Aristóteles, porque a gente ainda não avaliou os impactos que isso tem para todas as áreas. Você entender o teorema da incompletude de Gödel mesmo, você vê que vários discursos que a gente tem hoje são falhos, a nossa formação, em média, toda falha, né? Mas tem um caminho. Esse é o negócio. Eu podia ficar deprimido, né? É tudo uma merda, não dá pra fazer nada. Dá pra fazer. O negócio é que dá. E eu mostrei, o episódio de hoje é isso. É ensinar sistema e discurso, método, pra todo mundo, sabe? A partir do momento que você entende isso, você vai ser um consumidor melhor, você vai ser uma pessoa melhor, tudo. Vai melhorar tudo, porque você vai ter uma visão mais objetiva, tanto dos sistemas quanto dos discursos, a partir dos fenômenos. Eu vou dar só um exemplo para encerrar. Vou voltar na ideia do TDAH, para ver o impacto desse teorema. Então, você não sabe se você tem TDAH ou não, por exemplo. Você está em dúvida, né? Bom. O que seria o que seria o razoável? Vai no profissional, faz o teste e vê, né? Avalia. É igual, por exemplo, você não sabe se você tá com diabetes. Tava com sintoma, uma coisa só, vai lá no médico, faz o exame, vê lá se tá com diabetes, aí você vê o que você faz. Esse é o normal. O que o camarada faz com doença mental agora? Porque não acha que não é igual diabetes. O que o camarada faz? Fica procurando vídeo no YouTube, né? Tipo, 10 traços do TDAH. Né, pra ver se bate o bingo, na verdade. Olha como isso é pernicioso, isso é anticientífico, tá? Por exemplo, se eu faço um vídeo pra você com 10 traços do TDAH, eu tô reduzindo você às variáveis aleatórias. Eu tô reduzindo você aos atributos. Em vez de olhar você, que é o que a avaliação neuropsicológica faz, olhar você, associar com o discurso, eu pego você e reduzo aos pontos dos testes. E só te mostro os comportamentos. Sabe qual é um fenômeno social que tem esse nome pra gente? Horóscopo. Horóscopo é isso, Kim. É isso. Você é de gêmeos. Aí tem as características de gêmeos, você bate, sou eu. Sabe? Uma puta asneira. Então, o fato de existir horóscopo mostra que a gente só acredita no sistema e não no discurso. Por isso que não valida, né? Então, você ficar buscando 10 traços do TDAH, do autismo, isso é completamente desinformativo. Inclusive, quem produz esses vídeos, tem gente bem intencionada que faz isso. Isso é desinformativo. É desinformativo. Não existe diagnóstico sem o discurso. E o que é o diagnóstico sem o discurso? É você fazer esses vídeos de receita pronta. É horóscopo, desculpa. Vira testezinho da Capricho. Exatamente, né? Vira BuzzFeed, essa merda. Né? O que seria o ideal mesmo? Se eu fosse fazer um vídeo de TDAH decente, o que eu faria? Explicaria o que é o TDAH, mas sem esses traços. O que é a etiologia, a teoria, como que mede. Mas não falo de você, dos traços, nada. Aí tá aqui as características. Se você quiser, vai no médico. Aí no profissional, no psicólogo e tal, aí o psicólogo vai conversar com você, são várias sessões. Nessas sessões ele tira o seu discurso para associar com os números que saem do teste. Aí você faz a ligação do sistema de discurso, aí dá certo, entendeu? Agora,
E o problema é esse. Daqui a pouco vai mudar a definição de TDAH, de autismo, vai mudar, já estou avisando que vai. Um monte de gente que defende, tem canal no YouTube bombado de TDAH, vai deixar de ser TDAH. E agora, quem? E agora? Cadê a propaganda de marketing? Perdeu a marca. Percebe que esse que dá você fazer planejamento de comunicação de uma coisa que não é baseada em sistema, tem os dois juntos. Meus ovos. Mas enfim. Então, ó, agradeço ao Gabriel pela pergunta. Eu acho que. Assim, você conseguiu entender, Kim? Fez sentido? Assim. Eu consegui, acho que, entender 70%, Altair. Puxa, que vitória! Eu já acho bastante, Não, mas isso tem que te dar meditações no banho. Tudo ficou um pouquinho mais fácil depois que eu enxerguei, eu passei a considerar a variável aleatória uma relação. Isso é fundamental. Acho que isso então, foi que facilitou. Ligando a variável aleatória de um lado, que não tem volta, com esse triangulinho, né? E é importante entender esse triângulo da ideologia, da fala e do sujeito. Girando, esses dois processos é o que gera a bijeção, a ida e a volta. Tá? E cada um deles separado é incompleto, por definição, porque eles são formais. A ligação dos outros você acha uma completude momentânea. Tanto é que se eu entrevistar você amanhã, você vai ser diferente. Sim. Mas eu tenho um método para captar a sua completude parcial. Agora, né? E aí, assim, a gente destruiu a matemática é incompleta, todas as ciências são incompletas, o discurso é incompleto, e a ideia é o que seria uma formação ideal? Associar todos os métodos agora. Acabar com exatas humanas biológicas, é o que a gente fala no Naruhodo há 10 anos já, né? Chegamos, porra, esse episódio me deu trabalho. Quando o Gabriel mandou essa mensagem de 2023, eu fiquei maldito, né? Porra, mas finalmente chegou, estou livre, estou sem esse peso. Livre, Altair. Nossa, meu coração livre. está tranquilo agora, tá? Então, peço para quem quiser mais informações ainda, inclusive aplicações disso na psicologia, coisa do tipo, recomendo muito assistirem a live com o Pirula, né, que eu mostrei como que seria uma formação em psicologia baseada na teoria da incompletude de Gödel. E para quem só está vendo esse episódio, espero que sirva a contento, né, que seja útil para entender que, de fato, isso tem muito mais impacto do que as pessoas imaginam, que é muito complexo. Mas isso em breve estará cada vez mais no nosso dia a dia, tá? E espero que você não tenha fundido a cabeça aqui, mas acho que não, né? Depois de 10 anos. Fundiu um pouco. Mas eu vou assistir a live, se eu fosse você, faria o mesmo. Isso. Ele está nos links das referências deste episódio, certo, Altair? E veja também o Teorema de Gödel, o episódio do SciCast, né? Que eles vão por outro lado, explicam isso aí também. Aí você vai ter uma compreensão legal do fenômeno, tá? Então, ó, pela união dos nerdolas e dos cirandeiros aqui, tá? Do sarauzeiros, né? Então, pela unificação dessas áreas. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.